E continuando a história dessas mulheres empoderadas que levam o seu trabalho à flor da pele, levam Sergipe com a culinária Seychelles. Bonita cheirosa. Seychelles é famosa, bonita cheirosa. Seychelles, mulher, eu quero saber de uma coisa. Você é a pessoa para virar um chefe, um cozinheiro, uma pessoa que trabalhar com gastronomia, com comida. De pequenininho, você era daquelas meninas que tinha um fogãozinho, uma panela... Ou não, ou foi se descobrindo, assim? Então, como foi a gastronomia na minha vida, né? Boa. Como se fazer chefe, na verdade, eu acho que você tem que primeiro cozinhar, né? Na verdade, a gente idealiza hoje o chefe de cozinha, que é uma profissão que está super vangloriada, né? E está super valorizada, mas na verdade a gente vem com a cozinha que é de casa, que é a cozinha que é a mãe, né? Então, quando você falou de mulher empoderada, na verdade a gente ainda está no processo da luta constante de mostrar realmente a origem também da nossa cozinha e não desmerecendo de forma alguma o trabalho dos homens, mas mostrar verdadeiramente essa cozinha de origem que vem da mulher, da mãe, da pessoa que cria, que gera e que é complicado estar numa posição como chefe. É porque o nome chefe, ele remete ao masculino, né? Isso, então, também. Ele remete e os ao grandes masculino. chefes são grandes chefes homens, né? Sim, então as referências que eu tenho no mundo da gastronomia enquanto faculdade, né, que eu me formei, se tem muito o homem na linha de frente. Então se a gente pega um livro de história, se a gente pega um livro falando dos grandes cozinheiros, eram homens que serviam o rei. Então ainda se tem essa tendência de colocar o homem, mas na verdade a cozinha toda é mulher, né? A cozinha toda, a energia, o dinamismo, a criação, o afeto vem da mãe, né? Então eu acho que quando você falou da criança que cozinhava, até os meus 17, 18 anos, eu achava que eu não sabia cozinhar. Eu dizia, isso aí não é pra mim, que eu erro demais. Mas na verdade é porque minha mãe tem uma cozinha excelente, né? Então para disputar em casa era tenso. Eu nem começava a brigar, sim, eu nem queria brincar. Deixa mãe tira onda, deixa lá. E aí eu sempre tinha essa coisa de que não tava bom, que não era legal, que não tinha os sabores certos e corretos. Mas na verdade eu sempre tive uma cozinha criativa diferente. E a nossa história vai ser contada agora com o nosso menu degustação incrível e impecável. Você vai comer o chamego bom, é o nome desse prato aqui, que é um chips de batata doce com páprica defumada, chimichurri e a emulsão de coentro, que é maravilhoso, é uma das entradas. Outra coisa que eu amo muito, que é uma criação minha, em homenagem a esse prato que é tão típico daqui de Sergipe, que é a quiabada. Eu fiz uma quiabada crocante. E aqui o nosso clássico, muito clássico aqui do restaurante, que é o hambúrguer de aratu. É uma blend de muquequinha de aratu, que a gente aqui em Sergipe tem a tradição das muquequinhas de aratu na folha de bananeira, que ela não é tão molhadinha assim. E com essa inspiração, eu criei um hambúrguer de aratu. E ao invés de fazer a blend, né, com farinha de trigo, que normalmente as pessoas usam trigo, a gente aqui no Seu Sergipe usa farinha de mandioca, que tem a própria liga. Isso foi a questão de observação através da liga do pirão. Quando a gente coloca a farinha no pirão, ele dá a liga. E aí, essa tendência também de botar farinha na maniçoba, as pessoas também colocam farinha na maniçoba para poder engrossar. E aqui a gente faz também esse processo, ao invés de usar farinha de trigo, a gente usa farinha de mandioca, tanto no bolinho de aratu quanto no bolinho de quiabada. E aí vem também dessa memória de ver a minha mãe fazendo os bolinhos de feijão com farinha na mão e a gente ficar ali na beira. Então, a farinha de mandioca tem a própria, né, ela é algo espessante, então a gente usa aqui nas nossas receitas. E eu quero que você comece a provar. Eu quero que você comece a provar esse aqui, que eu acho que você vai... Eu acho que você vai se apaixonar, porque Esse é o que é o chamego bom, pra você ficar chamegando no prato. Com a emulsão de coentro. Coentro é vida, nossa vida é coentro. Por que choras, Doritos? Agora ele tem um concorrente à altura.
É tudo batata doce aqui? É tudo batata doce. Então vamos pro outro, senão eu vou... Senão você vai terminar isso aqui? Não. Vá. O outro que eu quero que você experimente, que é a nossa quiabada crocante, vem justamente da quiabada, né? Eu tive um grande orgulho de poder participar do Mestre do Sabor e uma das provas, foi uma das provas que eu fiquei muito orgulhosa, que era muito desafiadora e na minha cestinha só tinha poucos elementos, eu não podia ter acesso às outras coisas e lá tinha quiabo. Quando eu vi o quiabo e eu vi o fígado, né? E todos os outros chefes estavam escolhendo pernil, o chefe escolhia o filé mignon, as outras partes das carnes. E aí quando eu vi o fígado, eu lembrei logo da minha vivência com minha mãe, da minha casa. E eu disse assim, cara, eu vou fazer fígado, farofa, vinagrete e quiabada, porque minha mãe seria uma coisa que ela ia fazer com as coisas que ela tem aqui. E foi uma ousadia muito grande, porque fígado e quiabada você não vai para restaurante, né, granfino comer chique, você não vai comer num restaurante esses elementos, mas eu trouxe para uma competição e eu disse, essa aqui sou eu, essa aqui é minha história, essa aqui é minha essência, eu não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, tenho muito orgulho. Você está não tem negócio de guardanapo, não? Não, meu filho, Eu vim do Augusto Franco, para todo mundo. Se quiser pegar o papel... Eu vou tirar o palito, que é para não comer o palito, entendeu? Não enfiar na boca e lá. Eu tô com medo. Ah, esse é o nosso hambúrguer de Aratu, cara. Eila! Que delícia! Pronto, acabou o programa. Então, inclusive, muito obrigada pela sua participação no dia de hoje, tá? Voltem sempre. Não, fala aí. Eu vou falando aqui, porque aí você pelo menos não fica só. Como é que tá funcionando aí? Como é que tá funcionando aí? Porque o que tá funcionando aqui é outra coisa. Agora me diga, vamos pra pandemia. Tá funcionando a pandemia? Tá sim funcionando. A gente tá com o delivery, né? Principalmente da Seychelles Burger e o menu degustação do Seu Sergipe, que a gente leva a experiência do menu degustação para casa da pessoa. E sempre em datas comemorativas a gente também tem os kits aqui do Seu Sergipe. A gente também tá atendendo quando tem decreto que libera, a gente libera também para atender os clientes aqui na nossa casa. Já tá terminando, né? Ligeiro! Então, essas peças, né, foi uma criação minha. Eu desenhei todas elas, cada uma delas. É uma pesquisa, na verdade, são 5 anos pesquisando sobre o barro, sobre a cerâmica e sobre a história do sergipano com a cerâmica. Então, essa coleção é a coleção Carrapicho, essa tonalidade, essas cores. E o nosso barro do Rio São Francisco. Carrapicho, lá perto da exatamente. Na Santana de São Francisco. E aqui a gente vai fazer esse lançamento e agora a gente vai conseguir comercializar, tanto aqui no restaurante como também no Estúdio Loft de Móveis Planejados. A gente vai poder vender ao público, abrir ao público e são várias peças. Essa aqui é o miolo de pote. É uma peça que eu criei em homenagem ao meu pai e que ele falava sempre do miolo de pote, do que tem no miolo de pote, né? Normalmente o miolo de pote tem água, né? Que é aqueles potes que fica no interior. E aí eu criei nesse mesmo pensamento em homenagem ao meu pai. E aqui é o chapeleiro, que é um prato de risoto, né? Que ele normalmente eu vendo ele casadinho aqui. E aqui eu trabalho os meus pratos aqui no restaurante, Gostei, então tem muita... Gostei principalmente desse. Gostou, sacana? E aí eu também tive a oportunidade, Coxinha, de participar de 2 grandes livros aqui de Sergipe, que foi o Panela Sergipana, né, da autora Paloma Naziazeno, grande corajosa e apaixonada pela gastronomia de Sergipe, onde eu pude fazer todos os pratos, né, com os insumos da nossa terra, elementos que estão em processo de extinção, elementos também que às vezes a pessoa não valoriza tanto, né? E aí eu trago ele para a alta gastronomia. E o outro livro, que é o livro Cuscuz, que é o da Germana, eu participei com minha mãe ensinando a fazer o cuscuz de origem, ralado lá, que delícia. E eu fiz a releitura desse cuscuz, né? Então estão os 2 ali, o livro Cuscuz de Memórias Afetivas e o Panela Sergipana, da Paloma Naziazeno. Foi um momento muito bacana, né? E
muito feliz, cara, com todos os resultados e as coisas que estão vindo por aí. Tem muitos projetos que estão rolando e acontecendo. Rogério, obrigado demais. Obrigada. Obrigado pela entrevista. Se o câmera tirar de mim aqui, eu com a boca melada. Mas obrigado de verdade. Seja bem-vindo ao Rebobinando. Vamos gravar diversas vezes agora aqui. Ai, é, né, sacana? Com vários assuntos Todo e várias sábado a gente temáticas. vai estar aqui gravando. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, certo? Próximo sábado a gente está de volta. Quem sabe aqui de novo comendo outra coisa que você quer fazer. Com certeza. E se você tem uma dica pra gente de algum lugar, alguma pessoa, bota nas nossas redes sociais, mande lá pra gente, que quem sabe a gente vai lá em você, cara. Porque senão rebobinar é mais caro. Viu, papai? Chama que eu vou comer aqui.